Por que você não consegue estudar a lei seca? Por que você não consegue estudar a lei seca? Tá bom? Lembrando, quando eu falo de lei seca, às vezes tem gente que está começando aqui no mundo dos concursos. Quando eu falo de lei seca, são todos os dispositivos, né? Onde você tem ali as regras relacionadas a alguma coisa. Então, você tem, por exemplo, a Constituição Federal, que é uma lei. Você tem o regimento interno de um tribunal, que é uma lei. Você tem ali, por exemplo, a lei orgânica do DF. Então, você tem tudo isso, são leis. A lei 812, uma lei que disciplina ali, por exemplo, algum decreto, resoluções. Galera que estuda para a área da saúde tem que estudar muitas normas da Anvisa, resoluções, então tudo isso é lei seca e é importantíssimo você estudar. Então, vamos começar aqui do porquê que você não consegue estudar a lei seca, quais são as dificuldades que você encontra. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Número 1, qual que é a primeira dificuldade que geralmente? Porque é o seguinte, o estudante ele não tem base de conhecimento, tá? Quando você não tem uma base de conhecimento, e aí, por exemplo, eu consigo hoje ir direto para a lei seca e matérias grandes, você tem matérias, por exemplo, direito penal, é uma matéria muito grande, né? Então, ela, como eu falei, ela é toda lei seca, é o Código Penal, e aí você tem a matéria de direito penal. E aí, o que acontece? A lei ela não explica o que é. Né? Então, quando você não tem nenhuma base de conhecimento, você não sabe nada, é claro que aí você tem que evitar ir direto na lei seca. Como eu vou explicar aqui daqui a pouquinho, falando os ciclos para você estudar a lei seca. Mas se você já tem uma base, você fez a faculdade de Direito e tal, cara, não precisa, já estudou para concurso alguma vez, se você não vai direto para a lei seca, você está ali muitas vezes perdendo tempo. E como eu falei, o segundo motivo de dificuldade é porque o estudante, por quê? Porque a lei ela não explica, lembra? A lei não está ali para explicar, ela coloca as regras. A lei, o que é uma lei na verdade? A lei é um conjunto de regras. Então, aqui que está a importância de você estudar a lei, porque o que ele vai perguntar sobre as regras, mas ela não explica o que é. Como eu falei, você vai estudar ali inquérito policial, a lei não explica o que é um inquérito policial, a lei não explica o que é um exame de corpo e delito. Mas aí, às vezes, você precisa buscar essas informações realmente em outro material. Agora, um dos maiores problemas no erro do estudo da lei seca é que o estudante faz uma leitura passiva. O que é uma leitura passiva? É aquela leitura que você simplesmente pega a lei, você vai pegar a lei e você fica ali só estudando, lendo a lei. Então, gente, coloca uma coisa na cabeça, ler não é estudar, tá ok? Ler e nada é a mesma coisa. Então, não adianta você ficar lendo, é a mesma coisa, não adianta você ficar assistindo o videoaula. Então, você não assiste, você não faz um estudo passivo em nada. Então, você tem que realmente sempre fazer um estudo ativo. E o método da lei seca, ele trabalha muito essa questão de fazer um estudo ativo. Só que para fazer um estudo ativo, por exemplo, na lei seca, você precisa marcar o texto. E aí qual que é o problema? O estudante não sabe fazer marcação de texto. É aquele estudante que ele marca o texto inteiro. Ele quer marcar tudo porque ele acha que tudo é importante. Então, esse é um erro muito grande que os estudantes cometem, que trava o estudo da lei seca também. E aí um outro erro importante, né, que é aquele estudante que ele quer estudar a lei seca fazendo resumo. Então, ele quer resumir a lei seca e aí, na verdade, o que ele faz? Ele só copia a lei seca, ele só copia o texto da lei seca. Então, copiar o texto é um estudo... Copiar o texto é um estudo passivo, entendeu? Fazer a marcação de tudo é um estudo passivo. Então, fazer só a leitura é um estudo passivo. Então, se você não fizer as coisas da forma correta, é claro que você vai ter dificuldade. Então, são 5 maiores problemas que fazem com que os estudantes não consigam realmente estudar a lei seca e, principalmente, não dominar a lei seca. Raquel, Alessandro, ouvir a lei seca fora do horário de estudo, acha que pode ajudar? Depende, entendeu? Por exemplo, se eu for usar material de audioaula, né, para ficar ouvindo a lei seca, para mim não serve para nada. Tá? A não ser que eu me forçasse a fazer isso se eu não tivesse outra oportunidade de estudar a lei. Se eu tivesse que fazer isso, eu faria. Mas hoje em dia, para mim, não serve. Por quê? Porque eu não sou auditivo. Então, as audioaulas e ficar ouvindo a lei seca serve para aquela pessoa que é mais auditiva. Então, quem é mais auditivo, presta mais atenção no som. Eu não presto. Por exemplo, às vezes, quando eu entro no carro, eu até esqueço de ligar o som.
porque o som não é algo que faz importância para mim. Então, se eu ficar ouvindo a lei seca, não vai servir nada, vai ser uma coisa completamente passiva, então não vai resolver nada. Para aquelas pessoas que são mais auditivas, aí sim funciona.